Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão terminou. Agora, a galera tá de férias, vai começar aí aquelas partidas, né, de final de ano da galera. E o canal Resenha com Magalhães, mesmo não tendo jogos, a gente vai continuar produzindo conteúdos aqui de uma outra forma, é óbvio, como a galera já sabe aí, que o canal aqui é específico de jogo, não é canal de notícia, é para falar do jogo, pré e pós, mas a gente não pode ficar aí um mês parado, um mês e meio, 2 meses parado. Então a gente vai produzindo conteúdos com os times da Série A, da Série B, de notícias, falando de fatos que está acontecendo, analisando fatos. E agora que o Brasileirão terminou, a gente tem algumas perguntas, né, para se fazer. Primeiro, o Campeonato Brasileiro de 2023 foi um bom campeonato? Ou foi regular? Ou foi fraco? Alguns podem dizer que foi ótimo. Será que foi ótimo? Foi bom? Regular ou foi fraco? Quais times foram destaques? Lembrem, eu não estou falando temporada. Não estou falando temporada. Estou falando campeonato brasileiro, específico. Por que eu já estou deixando bem claro? Porque aí vai vir um torcedor do Fluminense. O Fluminense foi campeão da Libertadores. Parabéns, mas a gente não está falando de temporada, estamos falando de campeonato brasileiro. Isso serve para o São Paulo também. A gente está falando de campeonato brasileiro. Então quem foi os times de destaque? Teve destaque algum time? Algum time se destacou? Quem foram os times decepções? Será que só decepcionou os times que caíram? Os times rebaixados foram as decepções? Então a gente vai fazer um breve passeio por essas perguntas. Cada um tem a sua ideia. E eu vou aqui levantar, né, essa bola dessa discussão, desse bate-papo sobre isso. Então, primeira pergunta. O Campeonato Brasileiro foi ótimo? Foi bom? Foi regular ou foi fraco? Teve destaque? Teve algum time de destaque? Se teve, quais foram? Ou qual foi o destaque? Quais foram as decepções? Será que só foi decepção quem caiu? Então a gente tem essas perguntas aí. E dentro dessas perguntas, a gente vai citar algumas outras situações, na minha opinião, que chamaram a atenção. Aqui eu ainda não estou fazendo uma análise específica de um time. Eu até vou fazer, né? Lá da galera que estava brigando contra o rebaixamento, da galera de cima, a gente até faz, né? Durante aí mais uns 3, 4 dias a gente ainda vai falar um pouco da temporada. Depois a gente já começa a falar da temporada de 2024. Porque a galera já esqueceu, já está em ritmo de final de ano, de Natal, Ano Novo. E a gente vai ficar remoendo a temporada de 2023. Mas vamos falar de algumas situações, né? Tipo, como é que as SAFs foram em 2023? Foram bem, foram mal, quebraram a cara, enganaram o torcedor? Então a gente vai fazer alguns vídeos sobre isso. Mas nesse momento são essas perguntas aí sobre o Campeonato Brasileiro, destaques e decepções. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa,
não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Bom, então vamos lá, cara. Primeira pergunta. O Campeonato Brasileiro foi ótimo? Essa opinião é minha, tá? Não. Não. O Campeonato Brasileiro não foi ótimo. O Campeonato Brasileiro foi fraco? Não. Também não acho que seja fraco. Então, sobram o bom ou regular. Mas vamos pegar aqui alguns números. O campeão brasileiro do ano passado foi o mesmo Palmeiras. O Palmeiras ano passado fez 81 pontos. 81. Em 2021, o campeão foi o Atlético Mineiro, fez 84. Na temporada 2021, que estava naquele período da pandemia, bem complicado, o campeão foi o Flamengo, fez 71 pontos. Na temporada 19, o Flamengo foi campeão, fez 90 pontos. Foi o que fez mais pontos. 2018, foi o Palmeiras, fez 80 pontos. Então vamos lá, de 2018 para cá, o campeonato de pontos corridos que teve a média, que teve a pontuação mais baixa como campeão, foi a de 2023. Então vamos pegar aqui. O time que foi rebaixado em 2018 foi rebaixado com 42 pontos. O time que se safou foi o Vasco, com 43. Em 2019, o time que caiu foi o Cruzeiro com 36. E o que se safou foi o Ceará com 39. Em 2020, 21, né? O time que caiu foi o Vasco com 41. E o que se safou foi o Fortaleza também com 41 no saldo de gols. 2021, o time que caiu foi o Grêmio com 43. E quem se safou foi o Juventude com 46. Ano passado, quem caiu foi o Ceará com 37. E quem se safou foi o Cuiabá com 41. E esse ano, quem caiu, né? A gente está sempre falando do primeiro time, né? Daquela lista. Foi o Santos com 43 e quem se safou foi o Bahia com 44. Bom, você pega a parte de baixo da tabela, ficou meio parecido todos os anos, né? Teve um ou outro ano que teve uma queda, ficou abaixo de 40, mas ficou mais ou menos parecido na parte de baixo da tabela. Mas na parte de cima, de 2018 para cá, apenas o campeonato do Flamengo, em 2020, o Flamengo fez 71 pontos. Todos os outros foi acima de 80. Bom, vamos pensar. Então o que aconteceu? A diferença entre o campeão e o primeiro time que caiu em 2023 diminuiu, correto? Diminuiu. Ano passado, o Palmeiras fez 81 pontos. E quem caiu foi o Ceará, com 37. Olha a diferença que foi do ano passado para esse ano. Então, amigo torcedor, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro desse ano foi regular. Regular. Por alguns fatores de má administração,
mau planejamento, alguns times deixando nitidamente o Campeonato Brasileiro de lado, alguns times começaram muito mal, times principais que a gente colocou no início como candidatos ao título de Campeonato Brasileiro começaram muito mal, inclusive o próprio Palmeiras, campeão, teve momentos mal. Então, para mim, o Campeonato Brasileiro foi um Campeonato Brasileiro regular. Para mim, de 2018 para cá, esse Campeonato Brasileiro foi o mais fraco. De 2018 para cá, tá? 2018, 2019, 20, 21, 22 e 23. Então, os últimos 6 campeonatos, para mim, o mais fraco foi esse de 2023. Aí você vai me falar, pô, Magalhães, mas olha o Botafogo. Cara, acho que a torcida do Botafogo não vai gostar muito do que eu vou falar, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é minha opinião. O que o Botafogo fez no primeiro turno, na minha opinião, vou repetir, foi muito além da capacidade do time. O time do Botafogo, vamos lembrar, o time do Botafogo no início do ano aqui no Rio, não chegou nem às semifinais do Campeonato Carioca. O Botafogo não era colocado por ninguém como candidato. O que a torcida do Botafogo imaginava era que neste ano fosse brigar por uma vaga na Libertadores. Era isso que a torcida pensava, né? Imaginava, por ser SAF, pelo ano anterior, quase chegou na Libertadores, porque contratou muitos jogadores, remontou um time, porque senão ia cair de novo. Mais ou menos igual aconteceu esse ano com Bahia, Vasco, Cruzeiro. Aconteceu ano passado com o Botafogo. Então, contratou muitos jogadores, 8, 9, 10, 11 jogadores, montou um time. O time encaixou e quase que chega a Libertadores. Mas o que o Botafogo fez no primeiro turno, na minha opinião, foi muito além do que o time tinha capacidade. Contribui com isso o fato de os principais times não estarem bem ou estarem com foco em outras competições. A gente fala Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense. Então, o Botafogo se destacou. O tanto que o Botafogo se destacou, só para me lembrar, o Botafogo não levou a sério a Sul-Americana, vocês estão lembrados? E eu disse aqui no vídeo, o Botafogo corre um risco muito grande, está abrindo mão da Sul-Americana que podia ganhar, por causa do brasileiro. Ele vai abrir mão da Sul-Americana, botou muitas vezes reserva na Sul-Americana, vai ter obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque se não ganhar, vai estar fazendo vergonha, que foi o que aconteceu. Se o Botafogo tenta ir até a final da Sul-Americana, talvez a torcida falasse, porra, a gente se dividiu entre 2 campeonatos, mas o Botafogo não se dividiu em 2 campeonatos, porque a Sul-Americana, muitas das vezes o Botafogo botou o time reserva. Então, cara, pra mim, o Campeonato Brasileiro foi regular. Dos últimos 6 anos, esse campeonato foi o mais fraco. Beleza? Então, vamos lá. Não quero que a torcida do Palmeiras me leve a mal, mas eu falei isso no vídeo do Palmeiras. Quem não é palmeirense não deve ter assistido o vídeo, mas eu vou falar nesse vídeo aqui. Dos últimos 6 anos, dos últimos títulos do Palmeiras, todos os títulos do Palmeiras, pega todos os títulos do Palmeiras de 2018 para cá. De todos os títulos do Palmeiras, esse foi o mais improvável, por tudo que o Botafogo fez. Então era improvável, e não era improvável só para o Palmeiras, era improvável para todo mundo. Porém, na minha opinião, e aí eu não estou desmerecendo o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Tá? Foi o título mais fácil do Palmeiras. Foi o título mais fácil do Palmeiras. Vamos lá. Pensa comigo. O Botafogo abre 14 pontos de diferença. Palmeiras vem jogando, ganha aqui, perde ali, torcida reclama, negocia, briga com
com a Leila, já fala que o Abel não dá mais, o time é fraco, não contrata ninguém. Vamos lembrar, isso tudo aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras, em determinado momento, saiu até do G4, vocês estão lembrados? Porém, na Libertadores a gente vai, o Palmeiras ficou preocupado de nem ir para a Libertadores, ou ir para a pré-Libertadores. Estão lembrando? Eliminação na Copa do Brasil, mas a gente está falando Libertadores, mas estamos lá, aqui no Campeonato Brasileiro. Aí o Botafogo dá uma queda, ninguém aproveita a queda que o Botafogo deu, nem o Palmeiras. O Botafogo teve 2 quedas, deu uma queda, ninguém aproveitou, o Botafogo continuou com a margem de pontos. Aí na segunda queda que o Botafogo deu, que é essa que está durando até agora, né? O Palmeiras se ajeitou, perdeu alguns jogadores, perdeu o Dudu que se machucou, perdeu acho que o Gabriel Menino, o Abel foi mudando um pouco a cara, o Arthur foi pro banco, o Rony foi pro banco, ele foi mudando um pouquinho ali o jeito. O Botafogo foi caindo, os outros times não conseguiam engrenar, ficavam derrapando. O Grêmio ia, daqui a pouco derrapava, o Flamengo só derrapando, o Atlético Mineiro ia derrapando, mas começou a ganhar, começou a fazer alguma graça, mas um pouquinho tarde. E nessa segunda derrapada do Botafogo, o Palmeiras foi tentando manter uma regularidade. E a taça foi jogada para o alto, porque o Botafogo jogou ela para o alto. Não vou aqui me atentar se foi soberba, se não foi. Jogou para o alto. Batia no colo de todo mundo, ficava queimando. E o Palmeiras foi campeão. Só para lembrar, o Campeonato Brasileiro só teve 3 líderes. O Fluminense nas 2 primeiras rodadas, o Botafogo em 33 rodadas e o Palmeiras agora no final. Só 3 líderes. Só 3. Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Consequentemente, os 3 estão na Libertadores. O Fluminense não pelo Campeonato Brasileiro, por ter ganho a Libertadores. Então, na minha opinião, o campeonato foi regular. E esse campeonato regular, na minha opinião, fez com que o campeão, e o campeão foi o Palmeiras, mas se fosse outro, se fosse o Atlético Mineiro, se fosse o Flamengo, se fosse o Grêmio, teria sido o campeonato mais fácil. Mas se tivesse sido o Botafogo, também teria sido o campeonato mais fácil para se ganhar, foi esse de 2023. Diferentemente da briga contra o rebaixamento. A briga contra o rebaixamento foi ferrenha. A briga contra o rebaixamento foi completamente ao contrário da briga pelo título. A briga pelo título, bom, o campeão foi o campeão da maneira mais fácil, na minha opinião. E poderia ter sido qualquer time, tá? Por ter sido um campeonato bem mediano, bem regular. Nota de 5, tá? 5. Então, por isso, eu digo que o Palmeiras foi campeão. Foi o título mais fácil que o Palmeiras teve, na minha opinião. Não fez muito esforço, não precisou jogar, fazer espetáculo, jogar muito, não. Teve algumas vitórias espetaculares, como a virada em cima do Botafogo, legal. Mas no todo, só o Botafogo se destacou mesmo no primeiro turno. Porque no restante, foi todo mundo muito mediano. Ou eu estou mentindo? Então, campeonato regular. Destaque. Bom, destaque, a gente tem que destacar, lógico, o Palmeiras, que aproveitou muito bem as oportunidades que teve, né? Como eu falei, aproveitou muito bem as oportunidades. Porque todo mundo teve oportunidade, o Flamengo teve oportunidade, o Atlético Mineiro teve oportunidade, o Grêmio teve oportunidade. Chegou em determinado momento que o Grêmio poderia assumir a liderança, o Flamengo poderia assumir, um monte de gente poderia, o Bragantino poderia assumir a liderança e ninguém assumia. Quando o Palmeiras assumiu, ficou. Então, Palmeiras, óbvio que é o destaque. Também destaca o Grêmio, que ano passado estava na Série B, termina na 2ª colocação. Então, irmão, o Grêmio é um destaque do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é um destaque do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro não é destaque. Flamengo muito menos. Botafogo, destaque no primeiro turno, mas no geral, Botafogo também não é destaque.
Bragantino não é... Poderia até colocar o Bragantino com um certo destaque, né? Porque chegou ali a Libertadores. Mas eu coloco o destaque do Bragantino numa segunda prateleira. A gente está falando de primeira prateleira. Primeira prateleira, o campeão, Palmeiras. O Grêmio, né? O segundo colocado. Atlético Paranaense não, Fluminense também não, Internacional também não, Fortaleza também não. Eu vou colocar um time que está aqui embaixo como destaque. Eu vou colocar o Cuiabá. Então, para mim, tivemos 3 destaques desse campeonato. Palmeiras, o Grêmio na segunda colocação e o Cuiabá. E por que o Cuiabá? Porque o Cuiabá eu acompanhava muito antes de começar o campeonato. Aí você pegava essas SAFs, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, os times que são SAF, todos eles falavam, não, Cuiabá vai cair. Uma vaga já é certa, já é do Cuiabá. Todo mundo colocou o Cuiabá como rebaixado. Bom, e o Cuiabá ficou na frente de 4 SAFs. Só ficou atrás do Botafogo. Mas o Cuiabá ficou na frente do Vasco, do Bahia e do Cruzeiro. Então eu coloco o Cuiabá como destaque. Então, destaques para mim do Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Grêmio e Cuiabá. Decepções. Bom, lógico, você podia falar que não, as decepções são os 4 times que caíram. Não. Eu coloco como decepção, lógico, América Mineiro, Coritiba e Goiás. Seria um time... O América Mineiro eu fiquei bem decepcionado, sim. Coritiba e Goiás, não tanto. Então, América Mineiro, para mim, foi uma decepção, porque o América Mineiro, só para lembrar, na temporada, ele estava indo muito bem na Sul-Americana. E abandonou o Campeonato Brasileiro, achou que ia conseguir recuperar. Então, no Campeonato Brasileiro, o América Mineiro foi uma decepção. O Santos, que está batendo na trave para cair já há algum tempo, a gente também coloca como decepção. Então, dos que caíram, dos 4 que caíram, para mim, decepção foi o Santos e o América Mineiro. Mas não só Santos e América Mineiro que caíram, que foi decepção. Das 4 SAFs, das mais conhecidas, que tem aí também o Coritiba, mas das 4 SAFs aí, mais badaladas, a do Dexter, a do Ronaldo Fenômeno, a da 777 e a do Grupo City. Eu, particularmente, eu só vou tirar uma que para mim não foi decepção. A única SAF para mim que não foi decepção nesse Campeonato Brasileiro de 2023 foi o Cruzeiro. Eu vi uma foto do Bahia, os jogadores do Bahia comemorando o vestiário como se estivesse ganhando. Sabe aquela foto que você tira quando tem um título com a taça? Todo mundo fazendo aquela volta assim, todo mundo em pé, comemorando, vibrando, V de vitória. Aí coloca a taça que foi campeão. Tinha uma foto dessa do Bahia. Cara, fazer uma comemoração... Eu entendo a alegria do torcedor do Bahia, do Vasco, do Cruzeiro, eu entendo. Mas, irmão, simplesmente não caíram. Para mim é uma festa exagerada por não ter caído. O Bahia ficou na 16ª colocação. O Vasco na 15ª. E estão comemorando como se fosse título. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ainda conseguem sacanear os outros, querer sacanear os outros. Vai sacanear de quê? Foram para a última rodada desesperados para não cair, pô. Aí vão sacanear porque não caíram. Porra, não me leve a mal, irmão. Então, para mim, além de América Mineiro e Santos, Bahia, Vasco e Botafogo, que são SAFs, foram decepções. O Botafogo, óbvio, no segundo turno. Tá? No segundo turno. E aí, eu não sei se é muito por causa da SAF do Botafogo. Tá? O Botafogo poderia ter contratado no meio do ano, ter colocado o time um pouquinho mais forte. Então, cara, na boa. Lógico que o Botafogo virou piada mundial, mas eu vou aliviar o Botafogo, que o Botafogo pelo menos fez um turno bom. Então eu tiro o Botafogo.
e tiro o Cruzeiro também. Dessas SAFs, dessas 4 SAFs, eu tiro o Botafogo, que fez um primeiro turno esplêndido, o melhor dos pontos corridos até hoje, e tiro o Cruzeiro. Por que eu tiro o Cruzeiro? Porque o Ronaldo, ano passado, quando o Cruzeiro subiu, perguntaram ao Ronaldo, e aí ano que vem? Ano que vem a gente vai tentar permanecer na Série A. O Ronaldo, ano passado, falou, a gente vai tentar permanecer na Série A. E foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Então, o Ronaldo não enganou ninguém. Então, eu tiro o Cruzeiro. Então, mais 2 decepções. Além de América Mineiro e Santos que caíram, Vasco da Gama e o Bahia. Essas 2 SAFs foram decepções. Não é porque não caíram que não vão deixar de ser decepções. Foram decepções. E eu acho, na boa, completamente exagerado os jogadores fazerem aquela festa que fizeram, porque não caíram. Essa é a minha opinião. Outra decepção, para mim, neste Campeonato Brasileiro, tá? Lógico, tem o São Paulo que poderia ir mais longe, o Fortaleza, né? Mas, para mim, a grande decepção também, além desses que eu falei, na minha opinião, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, depois de muitos anos, nem para Libertadores vai. No ano do seu centenário, que é o ano que vem, o Atlético Paranaense não está na Libertadores. Então, destaques para mim: Palmeiras, Grêmio e Cuiabá. Decepções: América Mineiro, Santos, Bahia, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Essa é a minha visão, meu resumo desse Campeonato Brasileiro. E qual é o seu? Entra aí e diz aí quais foram, o que tu achou do Campeonato Brasileiro, se foi bom, médio, fraco, ruim, horroroso, quem foram os destaques e quem foram as decepções. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!